Shalom Adonai, a graça e a paz do Espírito Santo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que neste momento esta palavra possa alcançar teu coração, a tua casa, a tua família. É bom te reencontrar aqui. É bom saber mais um culto chegando até você. Nós apresentamos a sua vida, a sua família, a sua casa. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, entra no ar Momento da Palavra. Você que está espalhado pelos quatro cantos deste planeta chamado Terra, Deus tem uma palavra para você. Vamos nos prostrar ao Deus de Israel e clamar pela tua infinita graça e misericórdia. A palavra de Deus, quando é alcançada, ela liberta, ela cura, ela transforma, ela restaura, ela exorta, ela corrige, ela conserta, restitui, prospera e salva. Eu convido você, meu irmão e minha irmã, homens e mulheres espalhados pelos quatro cantos desse planeta chamado Terra, vamos ouvir o recado de Deus para a sua vida. Este culto é transmitido ao vivo para você ser alcançado, a sua casa e a sua família receber o recado de Deus. Eu convido você, mulher e homem, neste momento, a multiplicar o Evangelho de Deus. Você está ligado aí numa rede social, num canal de televisão. De uma forma ou de outra, essa mensagem chegou a você. Você que nos assiste nas redes sociais, compartilhe esse culto agora. Vamos compartilhar que Cristo é o assunto. E o nosso tema hoje é Jesus Cristo é o assunto. Jesus Cristo é o assunto dos crentes, dos cristãos. Você pode estar falando de futebol, política, mercado financeiro, medicina, direito, de construções, falando de vários assuntos. Mas Jesus Cristo tem que estar em todos os assuntos. Aonde Jesus Cristo está, chega o poder da palavra dele. Se você se encontra falando alguns assuntos, para refletir agora. Os seus assuntos, aquilo que você fala, Jesus Cristo está sendo referência? Muitos têm assuntos o dia todo, né? Assuntos, conversas, prosas, reuniões, resenhas. Jesus Cristo está na sua conversa? Os assuntos que você falou hoje durante o dia, Jesus Cristo foi citado nos seus assuntos, nas suas conversas? Jesus Cristo foi referência hoje na reunião em que você estava? Jesus Cristo foi citado em algum momento, uma vez ou mais de uma vez, na conversa que você teve por telefone, por cartas, redes sociais, na rua, nas reuniões? Jesus Cristo foi o assunto do dia? Qual é o seu assunto do dia? Os problemas, as preocupações, as perseguições, os medos de hoje e de amanhã? Qual é o seu assunto do dia? Não vai dar certo, não sei, não vou conseguir. Este é seu assunto? Qual é o seu assunto? Como eu vou me alimentar? Como vou pagar os compromissos? Qual é o seu assunto? Onde vou morar? Qual a roupa que vou me vestir? Qual é o seu assunto?
A doença não tem cura? Qual é o seu assunto? O casamento não vai ter restituição? Qual é o seu assunto? Quero te convidar agora, meu irmão e minha irmã, a chamar você para que o assunto, que tudo que você falar, Jesus Cristo seja prioridade. Jesus Cristo não quer participar das suas conversas, dos seus assuntos. Jesus Cristo não quer participar das suas resenhas, das suas prosas. Jesus Cristo não quer participar dos seus diálogos, que o qual ele não seja referência. Jesus Cristo não está em assunto que a glória dele manifeste em mentiras, em blasfêmia contra o Espírito Santo, em mesa dos escarnecedores. Jesus Cristo não participa de assuntos, de resenhas, de prosas, que o nome dele não seja glorificado. Este culto chegou até você, mulher, até você, homem, por muitos propósitos. Um deles é que ele seja o assunto de tudo na sua vida. Compartilhe esse culto. Esse culto é ao vivo, transmitido dos Estados Unidos, do estado da Flórida, para todas as nações. O momento da palavra está se aproximando já de 50 países. Estamos próximos de 50 países. Entre eles, países que a Bíblia não pode entrar. Este programa está entrando aonde a Bíblia não pode entrar. Este programa está sendo alcançado em nações que missionários são proibidos de entrarem. Este programa está entrando aonde muitos evangelistas não podem pregar a palavra nas ruas. Esse programa está alcançando. Sabe por quê? Porque o assunto do momento da palavra é Jesus Cristo de Nazaré. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João, capítulo 3. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós temos a verdade, nós estamos libertos de tudo que não presta. E o assunto é Jesus. Portanto, vamos orar agora? Pai amado, Pai querido, eu apresento a minha vida, a minha família, este programa e as famílias, todas as nações que estão sendo alcançadas, para que o Senhor venha a ministrar uma palavra, que é a palavra que cura, liberta, salva, restitui, transforma, exorta, corrige, converte e prospera. Eu entrego esse culto ao Senhor, a minha vida ao Senhor, e que hoje, e como sempre, o assunto nos nossos lábios, no nosso coração, é Jesus Cristo de Nazaré. Shalom Adonai. Hoje nós vamos passear no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Porque não nós pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. O apóstolo Paulo, ele está nos citando neste versículo que nós não falamos de nós mesmos. Nós não somos o assunto mais importante. O que Paulo está falando aqui, que quando Paulo ele sentava em uma mesa, quando Paulo ele falava, ele não falava dele, eu sou Paulo, eu sou o cara, eu sou o apóstolo, eu sou o profeta, Ele não falava isso. Paulo não falava de si mesmo. O apóstolo Paulo, abaixo de Cristo, é o apóstolo. Abaixo de Jesus Cristo, Paulo é o apóstolo. E Paulo, com toda a humildade, ele fala: não pregamos a nós mesmos, não falamos de nós mesmos, não falamos de nossa glória, não falamos de nossa exaltação, não falamos de nossa honra, não falamos de nosso QI, não falamos de nós mesmos, falamos de Jesus Cristo de Nazaré. Às vezes,
pessoas estão pecando inconscientemente ou conscientemente, porque fala tanto de si mesmo. Eu sou a mulher, eu sou o homem. Existem pessoas que quando vão se apresentar em um congresso, em uma faculdade, existem pessoas que quando vão se apresentar em uma entrevista de emprego, de trabalho, existem pessoas que vão se apresentar em uma igreja para dar um testemunho. Toda regra tem a sua exceção, fica bem claro aqui. Existem pessoas que vão se apresentar falando: eu sou a pessoa mais importante, meu conhecimento é o melhor, eu sou a mulher mais especial, o homem mais inteligente. Quantas vezes eu estou assistindo aí na televisão homens e mulheres falando: eu sou o cara, eu sou a pedra da vez, eu sou a cocada da hora. Pelo amor de Deus, sabe quem é Paulo? Sabe quem é o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, abaixo de Jesus, é o apóstolo e acabou. E ele negava a ele mesmo, ele negava a glória que Deus derramou nele. Ele não negava a glória de Deus, ele negava o povo da glória ao homem. Portanto, meu irmão e minha irmã, aprenda a ser abençoado e abençoada. Não chame a glória para você mesmo, não chame a honra para você mesmo, não chame os aplausos para você mesmo. Deus dá, Deus conserva, Deus toma, Deus tira. Se você é alguma coisa, se eu sou alguma coisa, é porque Deus está permitindo sermos alguma coisa. Dons são dados por Deus, mantidos por Deus e tirados por Deus. Hoje na Flórida, nos Estados Unidos, eu e minha esposa fomos fazer uma visita no hospital. Pastor visita hospitais. Tem pastores que vão aos hospitais. Fomos convidados por uma família do ministério, em qual eu sou pastor aqui nos Estados Unidos, a visitarmos uma família, um homem que teve 2 AVCs consecutivos. Está hospitalizado, mas Deus vai tirá-lo de lá para a honra e glória e curado e sem sequela. E lá naquele apartamento, daquele hospital, nós oramos, nós clamamos ao Senhor. Mas tudo que nós falamos lá no leito daquele hospital, o assunto foi Jesus. Quando alguém vai falar alguma coisa, bote no assunto Jesus. Se você vai falar de política, de futebol, fala citando Jesus. Fale assim: olha, hoje eu vou falar de política. Cita Jesus, olha, Jesus quer que na política tenha homens e mulheres honestos. Se você vai falar de futebol, cita no futebol, na sua entrevista, que Jesus quer que todos sejam honestos, que não tomem drogas para ficarem mais rápidos, para depois serem condenados na justiça. Cita Jesus em tudo como princípio de honra. Cita Jesus em tudo como princípio de verdade. Os ateus, os agnósticos, eles não têm Jesus como assunto. O assunto do ateu e do agnóstico, quando fala de Jesus, é que Jesus não existe. A maior dor de um ateu, é porque ele não teve ainda a intimidade, o encontro dele com Cristo. Mas quando o ateu tem a intimidade, o encontro com Cristo, ele deixa de ser ateu e todo o assunto dele é Jesus. Quantos ateus tem dentro das igrejas? Quantos ateus estão sentados nos bancos de igrejas, se apresentando como crentes? Que tipo de ateu é esse? Aquele que a última coisa que tem na boca é o nome de Jesus. Quantos ateus estão nos bancos de igreja, com a Bíblia na mão? O assunto é a indecência, a imoralidade, é a bebida, é a droga, é a fofoca,
é religião, é futebol, é política, é mercado financeiro. O último assunto que tem é Jesus. Quando alguém deixa de ser religioso, quando alguém deixa de ser ateu, incrédulo, agnóstico, ela se transforma em um cristão, uma cristã. E em todos os assuntos, o nome é Jesus. Eu sou tido para muitos como uma pessoa não muito legal, porque tudo que eu cito na vida, tudo, ou eu inicio, ou eu coloco no meio, ou coloco no fim. Jesus Cristo de Nazaré. Não existe uma frase minha para eu conversar com uma pessoa que não saia da minha boca o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Você que me conhece, você sabe do que eu estou falando. Não estou querendo me justificar. Se eu vou ser apresentado a alguém, eu falo logo de Jesus. Eu não quero saber se é ateu, é agnóstico. Não quero saber se é judeu, não convertido. Não quero saber se é muçulmano, se é budista, espírita. Eu falo de Jesus. Porque ninguém vai calar o nome de Jesus dos meus lábios, da minha boca. O apóstolo Paulo, ele ensina a igreja, porque não nós falamos mais de nós mesmos. Existem pessoas que quando vai falar, olha o que eu sou, olha o que eu tenho, aí não fala de Jesus. Quando você for falar da sua saúde, fala que foi Jesus que te deu saúde. Quando você for falar da sua pele bonita, fala que foi Jesus que te deu. Quando você for falar que você está ficando com a pele mais enrugada e envelhecendo, fala que mesmo com ruga ou com a pele mais velha, Jesus te renova todos os dias. Quando você for falar que você está na prova, quando você for falar que está sofrendo, que está lutando, está doente, está sem dinheiro, desempregado, os compromissos atrasados, fala que Jesus pode resolver. Quando você falar que você está sendo caluniado, caluniada, humilhado, humilhada, sempre encerra a conversa assim: Jesus pode mudar a minha história. Jesus Cristo é o assunto da vez, irmão. Jesus Cristo é o assunto na boca de homens e mulheres que amam, que adoram e que servem Jesus Cristo de Nazaré. O foco da pregação de Paulo, em nenhum momento eu era Saulo, eu matava. Ele poderia dar um testemunho assim até para mostrar que Jesus mudou a vida dele, que Deus mudou a vida dele. Mas Paulo não ficava nos altares, olha, eu fiz, eu era. Ele falava que ele foi Saulo por um momento, mas Paulo mantia mais tempo falando de Jesus do que do seu passado. Hoje existem pessoas falando mais assim: eu matei 30, tive 30 amantes, 300 abortos. Hoje existem pessoas que traz o testemunho só para falar da bagaceira que fez, que foi macumbeiro, drogado, lésbica, homossexual. Que você fale. É bom falar o que você era de porcaria, de que não prestava. Mas utilize mais tempo do testemunho falando não do que você era, do que Jesus é na sua vida. Existem pessoas que quando vão dar um testemunho, fala mais de quantos carros estão na garagem. Existem pessoas que quando vão dar um testemunho, fala mais de quantos quartos, quantas suítes tem na casa, no apartamento, quantas bolsas, quantos sapatos, quantas viagens já fizeram, quantos anéis, quantos hotéis, só fica falando isso. E de Jesus, nada. Existe um autor no Brasil, que eu não falo nomes,
eu não cito nomes de homens e mulheres nas minhas pregações. Eu cito práticas. Eu não cito nomes de religiões, de denominações. Eu não cito nomes de pastores. Eu não cito nomes de macumbeiros, de feiticeiros. Eu não cito nomes de idólatras. Eu não cito nomes de pessoas. Eu cito práticas. E essas práticas vão bater lá em nomes de cada um. É Deus que vai mostrar quem são essas pessoas. Mas existe um escritor no Brasil que ele lançou uns livros aí, se apresentando como pastor. Ele fala mais de como ele matava pastores. Ele fala mais das bruxarias que ele fazia. Ele fala mais das feitiçarias que ele fazia. Ele cita mais nos livros dele as aberrações que ele fazia. E de Jesus ele só fala um tiquinho, um pouquito. Jesus tem que ser o assunto maior na história de um novo homem, de uma nova mulher. Paulo em nenhum momento utilizava e nem gastava do tempo dele para ele falar mais do seu passado. Não, ele falava mais do que Jesus é na vida dele e pode ser na vida das pessoas. Então eu quero te fazer uma pergunta. O assunto que está na tua boca é mais Jesus ou é mais você? Existem pessoas que quando vão pregar falam mais de demônios do que de Jesus. Existem pessoas que quando vão pregar falam mais de magias negras do que do próprio Jesus. O assunto é Jesus, 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 Jesus. Existem pessoas que acordam de manhã e a primeira coisa que fala, para que eu acordei? Eu tinha que morrer. Existem pessoas que falam mais de maldições. Existem pessoas que nem dão bom dia ao Espírito Santo e já acorda. Como pode uma pessoa acordar se apresentando ser cristão e não dar bom dia ao Espírito Santo? Como pode uma pessoa se levantar de tua cama, sair da tua casa sem dar bom dia a Jesus Cristo? Como pode alguém ir pegar um transporte, um metrô, um ônibus, um táxi? Como pode uma pessoa ir dirigindo o carro, a bicicleta, o meio de transporte ou a pé e não convidar Jesus para ir na frente? O assunto não está legal para essa pessoa. Como pode uma pessoa abrir uma reunião na sua casa e falar, nós vamos ler a Bíblia? E o assunto não é Jesus, o assunto é Moisés, o assunto é Esther, o assunto é Paulo, o assunto é Abraão e o nome de Jesus ninguém fala? Como pode alguém ir dar um testemunho, falar que é uma nova criatura e só fica falando que matou, traiu, abortou, que você fale, mas fale de Jesus muito mais. Paulo nos ensina que nós não somos o assunto maior da reunião, nós não somos o assunto maior das entrevistas. Quantas pessoas vão dar entrevistas? Pessoas famosas, pessoas não famosas. E aí, como foi que tudo começou na sua vida? Ah, eu trabalhei, suei muito, eu lutei muito, estudei muito, me formei. É bíblico o salário, o suor do seu trabalho. É bíblico você estudar, você trabalhar, você acordar cedo. É bíblico. A Bíblia diz: aqueles que deixam o amanhecer, o sono te dominar, vai empobrecer. É bíblico você falar que deu duro na vida, que trabalhou, mas muitos falam, eu ralei muito, eu vim de lá de baixo, eu fui pobre, vim da invasão, os meus parentes eram pobres, eu estava na rua desamparado, hoje eu estou bem, eu tenho uma casa linda, lindo filhos e mulheres, eu estou rico, milionário, hoje eu sou reconhecido no mundo. E Jesus, onde é que ele está? Onde é que Jesus está na vida de um homem desse e de uma mulher desse? Em último lugar. E Paulo, ele nos ensina, não falamos de nós mesmos.
mas a Cristo Jesus. A Cristo Jesus. Existem pessoas que não sabem ser abençoadas, acordam já se amaldiçoando, falando, não vai dar certo, não vai ser legal. O assunto não é Jesus. Existem pessoas que só ficam falando, olha, nasceu uma ruga, nasceu um pé de galinha, o bigode chinês, a pálpebra está baixando, eu tô com a pelinha aqui, pele de galinha. Só fala isso, o assunto não é Jesus, porque o coração tá velho, a alma envelheceu. A pior velhice é quando entra na alma. Renova a sua alma hoje, meu irmão. Renova o seu coração espiritual, seu coração físico. Tem muitas pessoas que deixaram de falar de Jesus. Por isso que muitos vão esfriar o seu amor. A Bíblia nos revela que até muitos dos escolhidos vão esfriar o primeiro amor. Muitos hoje falam mais de homossexualismo, lesbianismo, feitiçaria. Eu prego aqui contra lesbianismo. Eu prego aqui contra o homossexualismo, aqui na igreja onde eu vou. Eu prego contra o pecado, contra o demônio, eu prego. Mas eu falo mais de Jesus, 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 Jesus. Se você colocar no teu coração que o assunto maior na sua vida é Jesus, você vai se dar bem. Agora você se prepare. Vão chamar você de maluco, de fanático. Eu não estou mandando você andar na rua, Jesus, Jesus, Jesus. Eu não estou falando que você tem que ficar em casa, Jesus, Jesus. Eu estou falando o que Paulo está falando. Porque nós não pregamos a nós mesmos. Nós não saímos aí na rua falando, eu sou o homem, eu sou a mulher da vez. Não. Você tem que falar, o meu Jesus é o Jesus, que tudo pode e tudo faz. Existem mulheres que estão sofrendo muito agora, enquanto eu prego. Porque tem uma Jazabel aí, umas Dalila aí, roubando o seu marido. E tem mulheres que, sem sabedoria, só fica falando o nome da Jazabel. O dia todo é o nome da Dalila lá. E Jesus. E Jesus. Mude o nome da Jazabel e fala de Jesus. Existem maridos que estão perdendo as suas esposas para algum amante, fica falando o nome do amante o dia todo. Fala de Jesus. Existem pessoas que ficam na rua só falam do problema. Encontra alguém, como é que você está? Estou com problema. Encontra outra pessoa, como é que você está? Estou com problema. Você pode falar que você está até com problema, mas encerra assim, meu Jesus vai consertar tudo. Existem pessoas que estão sofrendo desnecessariamente, porque fala mais da luta do que o do próprio Jesus. Existem pessoas que sobem no altar, pegam o microfone, abrem uma câmera aqui agora e fica falando, Deus fala comigo, Deus revela agora, Deus mostra. Aí começa a falar, você vai ganhar um carro, você vai ganhar uma casa, você vai engravidar. Deus fala. De Jesus que é bom não fala nada. Existem pessoas que falam da sua arrogância, da sua vaidade e prepotência. Existem pessoas que falam mais do seu time de futebol, do seu partido político. Vou abrir aspas aqui agora para o Brasil, pátria amada. Meu irmão, quanta aberração, quanto genocídio, quanta blasfêmia foi nessa eleição de governadores, de deputados, de senadores e presidencial no Brasil de 2018, hein? Quanta vergonha para alguns, toda regra tem a sua exceção. Meu irmão, eu ligava a televisão do Brasil aqui nos Estados Unidos, eu entrava nas redes sociais, era um genocídio de crentes só falando de partido, porque o meu candidato, a minha candidata, o meu partido, e Deus falava comigo, ô povo pobre, ô povo miserável de falta de conhecimento. Toda regra tem a sua exceção. Tem pessoas que falaram de Jesus. Muitos, a maioria, era partido político,
candidatos, brigando entre si as pessoas, até do mesmo sangue. E o assunto Jesus não era nada. Quando o assunto não é Jesus, para exaltar Jesus, é porque essa pessoa está vazia. Quem está vazio só dá o que tem, nada de bom. Portanto, Paulo é conhecido na Bíblia como o apóstolo, o servo de Deus, que não falava dele mesmo, falava de Jesus Cristo de Nazaré. Tem muita gente falando da própria carne, do próprio QI. Deus te deu QI, amém. Mas sempre lembre, foi Jesus que me deu. Hoje eu estava no hospital, como já falei no início, e quando eu estava saindo daquele hospital, eu conheci essa família hoje pela primeira vez aqui na Flórida. O paciente que teve 2 AVC, ele falou: pastor, antes do senhor sair, eu vou pedir o meu celular aqui ao meu genro, a minha filha e a minha esposa, para eu mostrar quem eu era há 2 anos atrás. Aí ele me mostrou a foto dele. Eu disse: meu irmão, este homem que está nesta foto é o senhor? Ele falou: é, pastor. Meu irmão, o senhor parece um dos... Olha, há muito tempo não existe ninguém feio, existe pessoas mal arrumadas. O homem de uma beleza extraordinária. A esposa dele de uma beleza extraordinária. Ainda são belos porque tem Jesus. Mas o físico deles foi atingido pelo tempo. A pele deles foram atingidos pelo tempo. O corpo, o templo do Espírito Santo deles, foram atingido pelas lutas e as percas. E ali eu vi um homem todo monitorado, com medicamentos, com equipamentos hospitalares. E eu vi mais uma vez como a vida é curta. Passamos mais de 1 hora de relógio naquele apartamento daquele hospital. Ele teve 2 AVCs. O que eu vi hoje ali? A glória de Deus. Eu vi o paciente chorar de quebrantamento de Deus. Eu vi a esposa dele chorar de quebrantamento de Deus. Eu vi a filha dele falar: eu vou voltar para Cristo. Eu vi a filha dele falar: eu vou parar de cantar no mundo. Eu vi a filha dele falar: eu precisava ouvir isso hoje. Eu vi o genro dele se quebrantar. Eu vi o neto dele parar para ouvir. Eu vi o casal que estava conosco para se quebrantar. Eu vi a minha esposa se quebrantar em lágrimas. E eu me vi quebrantado. Porque o tempo que eu fiquei naquele hospital, o assunto foi Jesus. Quando o assunto é Jesus, tem restauração, libertação, cura, salvação, prosperidade. Portanto, coloque Jesus no seu assunto a partir de hoje. Qual é o seu assunto nas redes sociais, irmão e irmã? É as roupas novas? O carro que comprou? Nada contra você ser abençoado. Existem páginas nas redes sociais que o assunto é o selfie com carro novo? Nada contra. Mas fale que aquele carro foi Jesus que te deu. Existem pessoas que o assunto na rede social é só receitas culinárias. Amém! Pode fazer. Mas lembre-se, Jesus está me abençoando a fazer essas receitas. Existem pessoas que o assunto nas redes sociais são desabafos, ira, vingança. O assunto não é Jesus. Quando a Bíblia nos ensina não sentar na mesa dos escarnecedores, sabe por quê? Entre muitos princípios, não sentar na mesa dos escarnecedores? Porque o assunto na mesa dos escarnecedores não é o Jesus que salva, não é o Jesus que liberta, não é o Jesus que cura. É Mamon e é Baal, é aborto, é droga, cocaína, pedra de crack, carnaval, micareta, Papai Noel, cerveja, cigarro, uísque, sexo antes do casamento. No assunto de Jesus não flui.
Porque nem todo mundo queria andar com o apóstolo Paulo, com Jeremias, porque muitos não queriam andar com João Batista, porque o assunto era Jesus, Jesus Cristo de Nazaré. Quando João Batista se aproximava, o povo, os fariseus, Jeremias, quando vinha ali a mil quilômetros e falava, vem aí o Jeremias, o povo, o assunto é Deus, é Jesus, vamos cair fora. Sambalates, fariseus, o assunto não é Jesus, o assunto só é roupa bonita, carro caro, drogas, sexualidade, nudez, adultério, aborto, amante. Quando o assunto não é Jesus, o assunto é aquele, eu fiquei com 2, fiquei com 4 no carnaval, beijei mais de 50 bocas. O assunto não é Jesus, é dançando na boquinha da garrafa. O assunto não é Jesus, é tocando em carnaval, em micareta. O assunto não é Jesus, é comemorando o Natal com Papai Noel, São Nicolau. O assunto não é Jesus, é falando da calcinha do fio dental, do biquíni infernal e do topless de Satanás. Quando o assunto não é Jesus, o assunto é amante, é a mulher do outro, é o adultério. Quando o assunto não é Jesus, é o caixa 2 da corrupção. E quero lhe falar da parte de Deus com muito cuidado. Quando o assunto não é Jesus, pode dormir e acordar vendo o céu nascer quadrado numa cela de cadeia. Aí você pode falar, ô pastor, Paulo e Silas foi para cadeia, viu o sol nascer quadrado, é verdade, mas Paulo e Silas foi para cadeia, por quê? Porque o assunto foi Jesus. E por Paulo e Silas ter ido para a cadeia pelo fato do assunto ser Jesus, na cadeia o assunto foi Jesus. Ô Paulo, o que eu faço? Ô Silas, ore e adore. Aí o assunto foi Jesus, carcereiro se converteu, muralha caiu e cadeia se abriu. Cadeado se rompeu e corrente se quebrou. Existem pessoas que passam mais um dia falando, olha, estão fazendo macumba, feitiçaria, estão fazendo bruxaria. Feitiçaria, igreja, bruxaria, macumbaria, bozó, despacho. Só pega em homem e mulher que o assunto não é Jesus. Babalorixá, pai de chiqueiro, feiticeiro, macumbeiro, não tem vitória sobre o homem e a mulher que o assunto é Jesus. Existem pessoas que estão com enfermidade e falam mais de enfermidade o dia todo. É a doença, mas não fala, é Jesus, é Jesus, é Jesus que cura. Estou falando para a família Castilho, para o pastor Castilho, para o homem Castilho, para a senhora e o senhor, para a sua família e para os 4 cantos deste planeta chamado Terra. Jesus Cristo é o assunto da hora, é o assunto de ontem, de hoje e de amanhã. Aprenda a acordar com aquele locutor, aprenda a acordar com aquela voz de trovão pela manhã, dando um bom dia a você assim, bom dia minha filha, bom dia meu filho, eu Jesus quero o seu assunto do seu dia. Aprenda a acordar com a Rádio Celestial ligada em você. Todos os dias, quando você for para a rua, vá com a Rádio Espiritual ligada, que ele sempre vai falar, eu sou o seu assunto, Jesus Cristo de Nazaré. Não adianta ter voz bonita, voz de locutor. Não adianta ficar falando versículos e citando capítulos e páginas da Bíblia, se no meio disso tem adultério, tem vinho com álcool, tem droga, tem cigarrilha, tem maconha, cocaína, pedra de crack, heroína, se tem amante, se tem orgias, se tem sexo antes do casamento, se tem feitiçaria, macumbaria,
se tem adultério, se tem Natal com Papai Noel, se tem incentivo, apologia a continuar fazendo tatuagem, é porque o assunto não é Jesus. Quando o assunto é Jesus, existe temor, santidade, obediência, conversão, transformação, louvor e oração. Não adianta ficar bombando nas internet, não adianta ficar bombando em congressos, em igrejas lotadas. Se o assunto é, traz aqui agora o envelope marcado com tanto, traz aqui agora o dinheiro da poupança, assina o documento do seu carro e entrega ao pastor, esse assunto é do capeta, é do diabo. Traga o assunto de Jesus. Jesus quer santidade, conversão, transformação, arrependimento. Jesus quer ser o seu assunto. E você tem Jesus como seu assunto? Ou o seu assunto é, você viu aquele gato que passou ali? Viu aquela gatona que passou ali? O seu assunto é, você viu a roupa que eu tenho? Viu o carrão meu no estacionamento? Viu o meu AP, o meu apartamento, a minha casa? Viu o iate? Viu o apartamento de cobertura? Olha o relógio? Olha os anéis, olha as pulseiras, olha a bolsa, olha o sapato. Olha a plástica que eu fiz. Olha o silicone, olha a minha abdômen total. Olha o gato que eu estou andando, a gatona. Olha a gravidez. É só isso? Onde é que está Jesus? Onde é que está Jesus? E aí? Fica falando, olha, eu tenho, eu ganhei. E quem te deu? Quem te deu? Você tem que falar quem te deu. Quem não tem Jesus explicando como assunto que foi ele que deu, é porque foi o diabo que deu. Quem não assume publicamente que foi Jesus que fez, quem não assume publicamente que foi Jesus que curou, que libertou, que salvou, que ressuscitou, que restituiu, que converteu, é porque quem fez foi o assunto do diabo. Não tenha vergonha de ter Jesus como assunto de prioridade em sua vida. Quando você coloca Jesus em todas as suas palavras, em tudo, Jesus é exaltado, Jesus é honrado, Jesus é glorificado. Por misericórdia, a glória dele desce sobre você. Se eu vou em um hospital e eu encontro uma enfermeira, eu falo de Jesus. Se é nos Estados Unidos, eu falo God bless you. Se é nos Estados Unidos, eu falo Jesus love you. Se é no Brasil, eu falo Deus te abençoe. Jesus te ama. Aonde eu estou, é dificilmente alguém estar ao meu lado e eu não liberar o nome de Jesus. Libere o nome de Jesus sempre que você encontrar alguém. Ah, pastor, eu encontrei alguém na rua que está com um véu aqui no rosto. O país é liberado você falar o nome dele? Fala Jesus love. Se você for para um país que é proibido falar o nome de Jesus, eu até entendo, mas na primeira chance, olhe para aquela pessoa e traga no seu pensamento o nome de Jesus para aquela pessoa. Porque a palavra diz que o pecar continua pelo pensar. Se o pecar continua pelo pensar você tem poder para o inimigo não saber o que você está falando e nem pensando e liberar o nome de Jesus para aquela pessoa. Existem pessoas que estão no trânsito, brigando, degladiando, mandando para aquele lugar. Por que você não faz ao contrário? Ao invés de fazer um gesto obsceno para uma pessoa, ao invés de mandar aquela pessoa para aquele lugar maldito, você não fala, vai com Jesus, fica com Jesus. Hoje, quando eu saí do hospital com minha esposa, eu estava na minha preferencial no carro, uma caminhonete bem grandona, me deu uma fechada que ia acabar comigo e minha mulher no carro. E eu falei, Jesus, perdoe.
que o meu assunto é Jesus, não é maldição, não. Até quando Deus me usa para trazer uma palavra de exortação, chamando de fariseu, de errantes, de genocidas, eu sempre digo, Jesus tem ainda um caminho para te dar uma oportunidade de arrependimento. Chame Jesus. Muitos não querem mais ouvir o nome Jesus. Muitos querem ouvir o nome prosperidade. Muitos só querem ouvir o nome gravidez, casamento, vou ficar rico. Muitos só querem ouvir vou pagar os débitos. Tudo isto é legal. Mas sem Jesus é ilegal. Comece a falar de Jesus para você mesmo. Ó, pastor, eu estou sozinho aqui, não tem ninguém. Fala, Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Existem pessoas que têm uma secretária em casa. Pessoas de igreja. Não fala dentro de casa para sua secretária do lar, para seu empregado na empresa. Mas fala para eles de pornografia, de problema, de crise. Fala de Jesus. Ou seja, Jesus Cristo é o assunto. É por isso que esses sites de fofocas, esses sites que trazem vergonha ao Evangelho, existem. Sabe por quê? Porque quem entra nesses sites de fofocas, muitos deles deixam de viver Jesus e vão viver o escândalo. Aí o escândalo sai e eles existem. Aí falam. Viva Jesus 24 horas. Tá tomando banho? Fala de Jesus para você. Tá escovando o dente? Pensa de Jesus para você ou para o próximo. Não tem nada para fazer? Você tem. Fala de Jesus. Ah, eu não tenho ninguém para falar, eu estou sozinho. Fala para você. Quem sabe você precisa falar de Jesus para você mesmo hoje, para você parar de falar de medo da morte, de medo de ficar pobre. Existem pessoas que falam mais durante o dia, estou velho, estou sozinho. E aquela palavra começa a se transformar em legalidade. Palavra tem legalidade, irmão. A boca fala que o coração está cheio. Comece a falar, Jesus, eu estou ficando velho. Jesus, me renova. Jesus, eu estou sem esperança. Jesus, me dê esperança. Estou chamando hoje a senhora e o senhor e a minha família, a minha vida, para colocar o assunto Jesus na pauta do dia. O assunto da pauta do dia de todo homem, de toda mulher, tem que ser Jesus. Diz pessoas que falam mais de Moisés, de Abraão, de Esther e pouquíssimo de Jesus. Diz pessoas que falam é Buda, Maomé. Fala mais de Jesus. Existem pessoas que ficam na rua, a minha igreja, a minha denominação. Existem pessoas que falam mais da própria denominação que congrega do que de Jesus. Existem pessoas que quando vão conversar, cita mais o nome do pastor da igreja do que o nome de Jesus. Existem pessoas que ficam porque o meu pastor tal, o meu pastor tal. Peraí, você pode até dar honra ao seu pastor. Fala mais de Jesus e menos do seu pastor. Fala mais de Jesus e menos da placa da tua igreja, da sua denominação. Fala mais de Jesus e menos da sua convenção religiosa. Fala mais de Jesus e menos do problema, que aí o milagre te alcança. O milagre tem ouvidos. O milagre não gosta de te ficar ouvindo, estou com problema. O milagre, ele vai ouvir você falar que você está sofrendo. Mas o milagre, ele quer ouvir Jesus, Jesus, Jesus.
O anjo que está vindo te socorrer e me socorrer, o anjo precisa ouvir Jesus, Jesus, Jesus. O anjo que Deus liberou do céu para encontrar você agora, eu, minha família e tua família, precisa ouvir este nome, Jesus, Jesus, Jesus. Aí o anjo fala, ali, é ali que eu vou, porque ali tem Jesus, tem Jesus. Não fique falando mais de você, não fique falando mais o nome de teus filhos do que o próprio nome de Jesus. Diz pessoas que querem dar tanta honra às pessoas que esquecem de te dar honra ao Criador, ao Deus de Israel. Existem pessoas, meu irmão, que pelo amor de Deus estão tão vazias. Uma crítica construtiva, não denigrindo ninguém. Existem pessoas que estão tão mortas espiritualmente, quando sobe no altar para pregar, fala 300 vezes o nome de Israel, Jerusalém, Terra Santa. Jesus fala 2 vezes, 3 vezes. Existem pregadores que sobem no altar, entra na televisão, nas internets, para falar mais da Terra Santa do que o Deus Santo. Sabe por quê? Porque estão vazios. Temos que honrar Israel. A palavra de Deus fala, faça uma oração por Israel, a capital de Jerusalém. Mas existem pessoas que citam mais Israel, mais Jerusalém. Existem pessoas que citam mais o Muro da Lamentação, o Monte Sinai. Fui em Jerusalém. Fala mais que fui em Jerusalém do que falar assim, hoje eu fui a Jesus. Quer falar de Jerusalém? Fala. Falam mais de doutrinas, ciência. Fala mais de teologia e pouco de Jesus. Comece a botar na sua pauta do dia. O assunto é Jesus. Ele cura, Ele pode, Ele liberta. Davi era um homem que falava Deus, Deus. Davi era um adorador. Por isso que Davi não repetiu os pecados. Porque Davi começou a botar Deus. Deus, Deus, Deus. Existem pessoas que precisam hoje colocar na pauta do dia Jesus Cristo de Nazaré. E para encerrar, que não encerra, vai continuar Jesus falando contigo aí, mas o momento da palavra está saindo dentro de alguns minutos para voltar. Jesus não voltando, segunda-feira aqui ao vivo, eu quero encerrar assim. Como vai ser a sua noite hoje? Sua madrugada, seu amanhecer, o seu entardecer de amanhã? Vai ser falando mais de você, das pessoas, das coisas da terra ou de Jesus? Vamos buscar as coisas de Jesus, que as coisas de Jesus vai chegar. E o que primeiro nós temos que buscar? Este nome, Jesus Cristo de Nazaré. Existem pessoas que buscam mais falar de problemas, dos inimigos, falar de Jesus. Eu quero dar uma sugestão, você não é obrigado a fazer isso. Eu faço isso, eu me sinto bem. E a Bíblia me ensina. Sempre encerre um até logo, sempre encerre um tchau, sempre encerre a última frase, até breve, até daqui a pouco, até um dia, sempre encerre assinando embaixo, Deus te abençoe, Jesus te abençoe. Nunca encerre um até logo, tchau, até qualquer dia, foi bom te ver, obrigado, mas encerre assim,
Jesus te guarde. Sempre fale de Jesus, porque quem fala Jesus, não adianta ficar falando de Jesus e não tem um assunto no coração que é obedecer. Os fariseus aí estão falando de Jesus, mas o assunto não é Jesus para obedecer. Para falar de Jesus, tem que ter aquele assunto dentro. Obedecer, santificar, crer, confiar, orar e adorar. Para muitos, o assunto é o problema. Não sei, não posso, é impossível, não dá mais. Se você colocar o nome Jesus pode, Jesus faz, Jesus resolve, Jesus cura, Jesus desfaz todo o mal, Jesus desfaz todo o laço do inimigo, vai dar certo. A hora certa vai chegar. Então, lance essa palavra para você agora. O meu assunto é Jesus, porque todo mundo que se aproximar de você, se não aceitar este nome em você, é porque não aceita Jesus como a pauta do dia. A pauta do dia não é o problema, em primeiro lugar, não são as dificuldades, nem as perseguições, nem os principados, nem as potestades. A pauta, em primeiro lugar, é Jesus pode, Jesus faz, Jesus cura, Jesus liberta. E quando você olhar e não saber o que fazer, quando você se encontrar sem saída, quando você se encontrar sem nenhuma possibilidade de resolver, fale a pauta do dia. Jesus vai resolver. Jesus vem me socorrer. O anjo está com os ouvidos abertos, esperando alguém na terra falar: Jesus, Jesus, Jesus. Aí o anjo: Jesus, estão me chamando, vou lá. Amém? Às vezes, os maiores incêndios da sua vida não é para te matar, é para a fumaça sinalizar alguém para te socorrer. Certa feita, eu li uma história, eu não sei os fatos, mas uma história interessante. Se for uma história que não existiu, é uma história bem legal. Vou contar ela e vocês podem já ter ouvido e outros não ouviram. Quero encerrar esse culto assim, contando essa história. Um homem sofreu um acidente e se encontrou em uma ilha deserta. E ali aquele homem passou dias e dias tirando folhas de árvores grandes e construindo a sua cabana, porque teve dias de temporais e de chuvas que ele queria se proteger naquela ilha deserta. E aquele homem, cheio de esperança de Deus ajudá-lo, construiu a sua primeira cabana de palhas, de árvores. De repente, veio uma noite de temporal, de tempestade, e raios caíram sobre aquela ilha deserta. E um daqueles raios queimou a cabana daquele homem. Foi toda incendiada. Aquele homem se revoltou, brigou, xingou Deus. Por quê? Você me abandonou, me deixou chegar nessa ilha deserta, me deixou construir a cabana, e agora envia um raio e queima tudo. Que Deus é o Senhor, que Deus é você. De repente ele ouve uma zoada. Um navio se aproxima e desce naqueles botes os marinheiros e vão até ele. E lá resgatam ele. E ele fala para o comandante daquele navio e para os marinheiros: como vocês me descobriram nessa ilha deserta? E eles disseram: pela fumaça.
Quando Deus deixa queimar fogo em algum lugar na sua vida, é para o anjo encontrar você pela fumaça. A Bíblia me revela que naquele lugar onde o sacerdote orava, a fumaça da essência de Deus subia. Se você se encontra no meio de uma fumaça de preocupações e de medo, mas o seu foco, a pauta do dia é Jesus, o anjo vai te encontrar pela fumaça que você louvou e subiu as narinas de Deus. Eu deixo você na total pauta do dia, da noite, da madrugada e da tarde, até o último suspiro na terra. E a pauta é: Jesus Cristo é o meu assunto. Eu vos abençoo com a cura, o poder, a libertação, transformações, restituições, salvações nos quatro cantos da terra. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O assunto é Jesus.